grupo para poder assistir a missa de maneira proveitosa. Bem, caríssimos, neste último sermão dessa sequência de 3 sermões sobre um modo católico de namorar, nós iremos hoje tirar as consequências práticas mais concretas sobre como deve ser o comportamento entre os namorados até o casamento se realizar. No primeiro sermão, nós falamos que é um dever de cada pessoa procurar saber quais são suas responsabilidades morais no estado de vida em que está ou em que planeja estar. Falamos que saber seus deveres morais, pelo menos nas coisas que acontecem comumente, é uma obrigação de qualquer pessoa. Falamos que a moral não se limita a ser aquilo que é chamado de a ciência dos confessores, como se os fiéis devessem deixar de lado o estudo dos seus deveres de Estado, sob o argumento de que não se deve estudar moral, que isso é alguma coisa própria dos padres, imprudente de ser feito pelos... Não. Nós afirmamos sim de que fiéis não devem ler tratados de teologia moral, sob pena de entrar num labirinto complexo, de se perderem nele com consequências muito ruins para si mesmos e para os outros. Compreensão errada do que é pecado ou não, do que fazer em tal ou tal situação, por leituras desastradas, uma vez que se está desprovido de uma formação verdadeiramente teológica. Escrúpulos que surgem pela leitura desses livros e outros problemas que poderíamos listar aqui. Mas a Igreja sempre publicou, com aprovação eclesiástica, livros de formação moral para o povo. E seria um abuso afastar-se e afastar os outros da constante formação da consciência justa, moral, verdadeiramente católica. A moral não é uma parte separada da teologia reservada aos padres. Ela diz respeito à orientação dos nossos atos ao nosso fim último. Qualquer fiel deve conhecer seus deveres morais. Não formar sua consciência é abrir as portas para todo tipo de pecados e ofensas a Deus e injustiças no cotidiano, com o agravante de que não se vê que se cometem pecados, portanto, eu não consigo me arrepender nem reparar o mal que fiz. Gostaria de lembrar aqui o que o primeiro sínodo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em 1949, sob o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, dizia, artigo 500, parágrafo 1, lembramos que namoro e noivado não devem ser encarados como passatempo e diversão, mas, pelo contrário, como tempo de útil preparação para os difíceis deveres da vida em comum e dos encargos da família. Parágrafo 2. Condenamos as liberdades tomadas por ocasião dos namoros, alertando principalmente as jovens, mulheres, quanto à ilusão de perderem bons casamentos e se mostrarem intransigentes em matéria tão delicada, pois a experiência ensina precisamente o contrário, ou seja, que leviandades e pecados durante o namoro e o noivado são fonte de desconfianças e desavenças no casamento se este chegar a realizar-se. E, parágrafo 3º, declaramos gravemente responsáveis os pais, que neste particular não exercem suficiente e prudente vigilância. No segundo sermão, nós apresentamos os princípios que fundamentam o comportamento dos namorados, que são, 1, eles não são casados. Simples assim. Nisso não há meio termo. Ou uma pessoa é casada, ou ela não é. Ou eles passaram um contrato de matrimônio, ou não passaram. E os namorados não realizaram o contrato matrimonial. Se ainda não há contrato, não há direitos. Não há direitos próprios do matrimônio. O matrimônio é um período, o namoro é um período em que se procura ver se será razoável firmar o contrato matrimonial. Eu faço um parênteses aqui. Aos namorados e futuros namorados, que vocês encarem o namoro como um momento da vida absolutamente pragmático. Manifestações de afeto, nós vamos falar sobre isso, tem direito no namoro. Mas o namoro deve ser encarado de modo absolutamente pragmático. Eu investi em mim 20, 21, 22, 23, 25 anos, talvez mais, um pouco menos, em mim.
Sacrifícios em relação ao estudo, acúmulo de dinheiro para me casar, visão de mundo, vida católica, penitência, sacrifícios, sacramentos, oração, dedicação a uma série de coisas, uma verdadeira ascese cotidiana para eu ser uma pessoa digna de carregar uma casa nas costas. E eu vou confiar esse tesouro que eu acumulei para mim, anos de investimento econômico e moral, religioso e psicológico, que eu fiz comigo mesmo, para colocar na mão de um incapaz? Que loucura! Para colocar na mão de um irresponsável, de uma irresponsável? De jeito nenhum. Melhor não casar do que chorar lágrimas de sangue por 50 anos. Isso é fora de cogitação. É uma questão pragmática. Eu não invisto em mim para colocar na mão de uma pessoa que não vai saber usar isso. Ponto. O namoro é um período em que a gente vê se é razoável firmar o contrato matrimonial. E o noivado é a promessa de firmar esse contrato, se não houver motivo grave de desfazer essa promessa. Motivo que deve ser tão mais grave quanto mais próximo estiver o matrimônio já marcado. O noivado mesmo não dá direito algum próprio ao casamento. Ele não é contrato. É simples promessa de contrato. Promessa de contrato não é contrato. Promessa de contrato pode ser desfeita com motivo grave, mas não dá direito ao que o contrato dá direito. Não tem contrato. Se tem um autor, os namorados não são casados. Em questão sexual, tudo que é proibido aos outros solteiros que não namoram, também é proibido aos namorados. Assim, no que diz respeito aos toques e beijos, façam-se referências às regras gerais. Eles não são casados. Ponto. Falamos também, outro princípio, que como ensina a filosofia escolástica universal, apoiando-se em São Tomás, Santo Agostinho e mais atrás ainda Aristóteles, de que dos 5 sentidos a visão e a audição têm máxima colaboração na vida intelectual. Pessoas cegas, pessoas surdas, ou cegas e surdas, têm sério comprometimento da vida intelectual. O conhecimento vem pelos olhos e pelos ouvidos. E nós sabemos que a beleza é muito condicionada pelo modo da inteligência avaliar a ordem, a proporção, a harmonia das coisas, e que nós atribuímos beleza às coisas que nós vemos ou às coisas que ouvimos, mas não ao que nós comemos. Nós não dizemos isso é um gosto bonito, ou é um cheiro bonito, ou uma textura bonita. Reservamos esse adjetivo à visão e à audição, porque são diretamente relacionados ao conhecimento. E a beleza tem a ver com a inteligência, em primeiro lugar. Ela está na matéria também, mas ela é vista por uma consideração da inteligência que vê a proporção, a harmonia, a ordem que tem na matéria. E proporção, harmonia e ordem é a inteligência que vê. Vimos que paladar e olfato tem a ver com a vida física individual. Estão próximos ou no lugar mesmo em que ocorre a ingestão dos alimentos, para nos proteger de comermos coisas que prejudiquem nossa vida física. E que o tato também serve para manter a nossa vida individual, evitar queimaduras, evitar coisas que possam machucar, sem dúvida alguma. Mas ele é um sentido único, espalhado por todo o corpo. Tem pouca colaboração com a vida intelectual. Escassa informação e erudição. É fonte de escassa informação e erudição para a vida intelectual, mas extremamente ligado às paixões sensuais. Ele é, portanto, maximamente ligado à vida da espécie, à geração dos filhos, aos atos ligados a isso. Falamos que a virtude da temperança, por definição, modera o uso do tato. Bebida alcoólica, comida, são virtudes anexas à virtude da temperança, porque tem relação com a moderação dos prazeres. Mas o prazer mesmo que é difícil de moderar é do tato. E, portanto, tem uma virtude cardial ligada a ela, a temperança. E como explica Santo Afonso, a natureza do prazer sensível é de que um ato inicial, por toques ou beijos, não é um ato completo. Ele inicia uma tensão física orientada
até a plena consumação. Estímulos táteis não são atos que se contentam com aquilo ali e pronto. Eles pedem cada vez mais. Eles foram feitos pelo autor da natureza para isso, para iniciar um movimento que vai crescendo até o final. E, portanto, atos assim já são como que um ato completo iniciado. Ora, se o ato completo é proibido aos casais, então tudo que por natureza o encaminha também. Se o ato conjugal é proibido aos solteiros, então também os atos que por natureza das coisas visam iniciá-lo. Se eu não tenho direito de consagrar pão e vinho, porque eu não sou padre ainda, então eu não tenho direito de começar a missa. Seria uma anomalia irracional. Igualmente no namoro e no noivado, sem direito ao ato conjugal, sem direito àquilo que por natureza existe para encaminhá-lo, maximamente toques, beijos e abraços. E assim, vamos às consequências práticas. Mas antes dela eu vou contar uma parábola. A casa do IBP em São Paulo, a antiga casa, ficava numa rua em que havia uma feira nas quintas de manhã. Uma feira enorme, e a feira acabava na porta da casa do instituto e seguia por um longo pedaço da rua. Quem percorria a feira ao sair da casa do instituto tinha à sua esquerda os legumes, à sua direita as frutas, dentre outras coisas. E os donos das barracas de frutas colocavam um papel com uma coisa escrita: não tocar nas frutas. Por quê? Porque essas pessoas vão pegando as frutas para olhar e depois devolvem. Se a fruta é manuseada com frequência, assim, ela vai ficando machucada, mas ninguém leva. Aí quando aparece alguém interessado em levar, ele olha e fala: ele está machucado, e não leva. E quem sai prejudicado é o dono da fruta. Bem, acho que muitos já entenderam o que eu quis dizer com isso. No namoro, é necessário haver uma vigilância constante. A vigilância consiste em que os namorados guardem entre eles sempre, onde quer que estejam, uma certa reserva, uma certa modéstia, um verdadeiro pudor. Isso não somente no contato físico, mas também nos olhares, nas palavras e nos gestos. No contato físico, não passar de dar a mão. Com moderação, eu repito, entre namorados e noivos, no contato físico, não passar de dar a mão e com moderação. Caríssimos, é necessário ser realista nisso, não ficarmos apegados a achismos que vão se introduzindo de maneira imperceptível por causa do modo como as pessoas à nossa volta fazem as coisas hoje em dia. Achismos nossos que se afastam da observação universal do que de fato acontece comumente. Sobre essas coisas é que os moralistas falam o que eles falam, baseado no que acontece. Pegar na mão do outro, ser feito com motivo razoável, é tirar uma foto, mostrar um apoio pessoal para o outro de maneira objetiva, não é pecado. Ser feito sem justa causa, sem motivo objetivo, sem causa razoável, ainda que tenha uma certa demora e seja feita com muito afeto de estima pelo outro, sem malícia, excluindo má intenção, em si mesmo é pecado leve. Mas introduz facilmente um perigo grave aí. É fácil prever que quando você começa a encostar no sexo oposto, ainda que seja na mão, se não tem motivo de fazer, se não é breve e começa a demorar, já começa a complicar. Vai ser grave, padre? Vimos que não. Como acontece na maioria dos casos. Mas já começa a encaminhar aí uma coisa que pode complicar. Então sejam bastante moderados em questão de pegar na mão. Lógico, é necessário se dar conta de que nessas questões de castidade não existe um limite preto no branco. As coisas vão crescendo, crescendo, crescendo num contínuo que não tem divisão. Chega uma hora que as pessoas perdem o bom senso. A água, quando ela é esquentada na panela, ela não chega a 100 graus por salto. É um movimento de aquecimento contínuo, sem saltos. É assim que acontece também com tentações contra a pureza. Por isso é necessário sempre manter ali uma distância nítida. Pegar na mão de maneira tranquila, com motivo objetivo e pronto.
de maneira breve, com causa razoável. Os namorados, eles devem estar de acordo de que eles se evitem se beijar. É certo que se for um beijo apaixonado, é pecado mortal. É causador de tentações assim certas, tentação séria, contra a pureza. Outros tipos de beijo também são matéria delicada. Evitem se beijar. É complicado se beijar antes de casar. Muitas vezes vai ser difícil de escusar de pecado grave. Padre, sempre? Não. Mas nessas coisas em que é difícil ter um limite claro, em que é fácil não ter desculpa, em que é difícil desculpar de falta grave, em comum acordo a gente não faz. Os namorados precisam estabelecer limites claros, com franqueza, um para com o outro. Os namorados, em nenhuma hipótese, podem se isolar das outras pessoas. Estejam sempre em companhia de outras pessoas de boa consciência. Podem, claro, conversar sem ser ouvidos pelos outros. Vocês precisam tratar de coisas da vida futura, organização da família que eles vão fazer, que os outros não têm que ficar ouvindo. Mas que os outros estejam à vista. Que eles estejam à vista dos outros. Que eles jamais estejam sozinhos e isolados. Não andem, por exemplo, sozinhos no carro. Não estou dizendo que uma vez vai ter queda. Nós nunca dissemos isso. Mas o perigo é, sobretudo, se a coisa começa a acontecer com frequência, mais e mais. Eles estão sozinhos. Se a tentação aparece, a tentação pode aparecer de maneira gratuita, sem causa inicial, simplesmente porque se é ser humano, vai cair. Não há nenhum freio que cause neles receio diante dos outros. E que seria um auxílio assim, excelente para evitar as quedas. Estejam sempre com outra pessoa no carro. Sejam razoáveis com isso, né? Vai colocar o irmão ou a irmã mais nova lá atrás do carro. Aí ele vai na viagem dormindo, não serve para nada, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Tem que ser alguém que esteja lá, né? Cuidado também quando vai visitar apartamento. Não é para ir sozinho os dois. Tem que ir com mais alguém. É óbvio. Apartamento que vai comprar, apartamento que está vendo, não é para ir sozinho. Tem que ir com alguém. Evitem ficar sozinhos. Evitar é evitar. É não fazer. Estejam sempre com outra pessoa. Jamais devem andar juntos. Em viagens. Não é para namorado ficar viajando junto. Ficar sozinho num quarto. Isso aí é um suicídio espiritual. É um hábito comum entre as pessoas hoje em dia, os namorados viajarem juntos. Está errado isso aí. Dá problema isso aí. Pode não acontecer nada. E eu estimo que muitas vezes não acontece nada. Mas pega muito mal. Pega muito mal. Ficar vendo o namorado viajando junto, isso é complicado isso aí. Pode não acontecer nada, mas pega muito mal. Seja condenado entre nós o péssimo hábito de que um namorado ou uma namorada durma na casa do outro. Ainda que os pais estejam lá, ainda que seja em outro quarto, lógico. Isso não pode acontecer. Não é para dormir na casa do outro. Ah, mas não tem onde dormir, então não é para ir. Dorme na casa de um amigo, de uma amiga. Mas não é para ficar dormindo na casa do outro. Isso dá um péssimo exemplo. Pode não acontecer nada. Uma hora vai acontecer. Mas dá um péssimo exemplo. Pega muito mal diante dos outros. E com razão. Com razão. Quem é que não vê a máxima imprudência disso? Se os namorados já caíram em certas situações, não podem se colocar novamente nelas. Quando uma pessoa vai crescendo, né? E ela bebe alguma bebida alcoólica pela primeira vez, ela não sabe o limite dela. É uma coisa que a gente aprende por experiência. Pode ser que ela fique embriagada, coitada. Nós damos um desconto neste caso. Probabilissimamente não vai ser pecado grave, pelo menos. Ela não sabia o limite dela. Ela fez por inadvertência.
Agora, na segunda vez, ela sabe que pelo menos até lá ela não pode chegar. E aí fica difícil de desculpar a partir da segunda vez. Devem ser extremamente cuidadosos nas despedidas. Sempre na presença também de pessoas de boa consciência. Ah, vou levar, não, eu te levo até lá. Ah, não, eu te deixo na porta da sua casa. Ah, não, eu subo até lá para você no apartamento. Pronto. Deu problema. Tchau, tchau, salve Maria. Até fim de semana que vem. A despedida é um momento crítico, muitas vezes. Estejam sempre em ambientes saudáveis para a alma, evitando, então, divertimentos que provocam em demasia sentidos. Cinema. As pessoas lá não têm boa consciência, essas pessoas de todo lugar. É escuro. O ambiente é muito afetivo, os filmes são emotivos. Não há argumentos nos filmes. Existe empatia com o personagem. Isso gera um ambiente afetivo ali. Está escuro. Não é para ficar indo em cinema, namorado. Dá problema isso aí. Festas mundanas, shows, falta de moderação na bebida, locais que tem muito barulho, luzes, etc. O local de encontro entre os namorados deveria ser no meio familiar. É vendo como é que o outro se comporta com a irmã dele, que ele vai se comportar com você, esposa, no futuro. Vendo como é que ele se comporta com a mãe dele, que ele vai se comportar com você. Depois de um ano de casamento, a rotina se estabelece. Os afetos de namorado vão embora. Ele vai tratar você como ele trata as mulheres da casa dele. Ela vai tratar você como ela trata o pai, o irmão, o primo dela. É na família que a gente conhece o outro. Entretanto, nem sempre os familiares têm boa consciência. Sobretudo que é comum que no começo os familiares sejam até por ali, né? Ah, novidade, a pessoa nova em casa e tal. Depois deixa os dois sozinhos. Então aqui, ficar na casa dos familiares vai poder ser um problema sério também. Ah, a gente está na sala, tem gente em casa, mas eles estão lá no fundo, estão lá na área de serviço. Óbvio que equivale a estar sozinho. Ou vocês vão na área de serviço junto com eles, né? Ou então vocês se viram para fazer de outro jeito. Mas não dá para ficar sozinho. Na prática, sozinho. É também no ambiente de família que os jovens deveriam conversar e se conhecendo melhor, quando vai se aproximando da idade para pensar em começar um namoro. Eu jamais namoraria com uma pessoa que seria desconhecida. Mas eu conheço a família da pessoa, lógico. Eu vou casar com a família dela. São duas famílias que vão se juntar. Ah, mas lá na casa dele ou dela, os pais não são católicos, eles não concordam com a vida católica que a gente leva. Pois bem, mas então trate de se acertar com eles desde já. Lógico. Se é para casar com alguém que você sabe que os pais, os irmãos, não têm vida católica, então já dá para prever o que vem pela frente no casamento. Então trate de ter boas relações desde já. Não é para ficar fazendo coisa longe dos pais, namorando longe dos pais. Que vida de família é essa que está sendo cultivada? Zero. Como é que vai ser esse casamento? Em pé de guerra com os pais dela, os pais dele? Para que casar então? É justo casar com alguém que você estima que vai ser um bom marido, uma boa esposa, bom pai, boa mãe, e cuja família não é católica? No começo da igreja, imaginem, os católicos, as pessoas se convertiam, os romanos, os pagãos. Óbvio que as famílias dos cristãos não eram católicos, né? Eram pagãos. Os casamentos aconteciam em situações assim. Mas se dá um jeito de se acertar com a família do outro, senão vai ser o caos. Mesmo se a família não é católica, o namoro é na família. Se o ambiente é ruim, se vê um outro jeito, lógico. Mas é para tentar fazer com que as relações entre as famílias sejam as melhores possíveis. E aqui são alguns poucos exemplos do que é necessário para manter a castidade, mas já dão um norte, e não é exagero do padre. A experiência mostra que as coisas funcionam assim. E não se iludam os jovens, achando que o amor que nutrem um pelo outro é puro demais, que eles jamais cairão em pecados contra a pureza. É o melhor modo de cair. Como dizem meus pais, o melhor modo de se dar mal é pensar, comigo nunca vai acontecer.
Muitos namorados fazem coisas achando que é por pura estima, enquanto que, na verdade, tem sensualidade no meio. Evitem se ficar passando a mão pelos ombros, pela cintura, então, nem pensar. Fotos juntos, rosto junto um no outro, coisa mais comum de se ver pelo mundo afora. As pessoas com os rostos juntinhos. Não está certo isso daí. Quem não vê que isso daí começa a complicar a vida em relação à pureza? Ah, na hora não tive tentação. A memória vai fazer o seu papel depois e vai lembrar. Aí vai ter tentação depois. Ombro a ombro. Procurar mudar fotos assim. Quem é casado, tudo bem. Quem não é casado, não. Se já as fotos já foram publicadas, não é bom que fiquem assim, é bom mudar. Estar ombro a ombro, quando vai rezar também, que haja um espaço entre os namorados. Né? Eles não são casados, eles não precisam ficar juntinhos na hora de rezar. Os casados, tudo bem, lógico. Mas se não é casado, que haja um espaço. Vale a mesma regra que valeria para alguém que não tem namorado. Pessoas que não têm namorados, colegas na escola, eles ficam passando assim, a mão no ombro, no outro, está errado isso daí. Não está certo. Passar a mão na cintura do outro, está errado isso aí. Se não é namorado, e se é namorado. Tanto não é inócuo, que imaginem dois namorados que tivessem um amigo. E esse amigo passa a mão na cintura da moça. Se eu fosse o namorado da pessoa, eu ficaria indignado. Ô, o que você está fazendo com a minha namorada? Depois, tem uma coisa que é importante se dar conta. Namoro, por natureza, não é definitivo. Ou ele termina em casamento, ou, em alguns casos, ele é simplesmente terminado. E as pessoas ficam livres para depois, com bom senso, procurar outra pessoa em vista de casamento. Pode acontecer, inclusive, depois de noivo. Com o noivado já feito. Se desfaz o noivado por um motivo justo, enfim. Agora, imaginem que durante o namoro e o noivado, as pessoas ficavam se encostando. Passa a mão no ombro aqui, passa a mão no ombro lá, encosta o rosto no outro, encosta a mão no peito, encosta o rosto no peito do outro, passa a mão na cintura um do outro, fica junto o tempo inteiro. Mesmo poucas vezes. Né? Aí depois o namoro termina. Aí faz isso com outra pessoa. Aí depois o namoro termina, faz isso com outra pessoa. Aí um dia casa. E aí eu vejo assim outra pessoa e falo, poxa, não casaram, mas é o ex-namorado da minha esposa e já passou a mão na cintura dela. É muito desagradável. A multiplicação, mesmo a existência dessas coisas, tem que ser filtrada, tem que ser bloqueada na sociedade. Senão começa a ser assim uma situação extremamente constrangedora. O pudor na sociedade começa a ser minado. Isso tem que ser corrigido, isso daí. Um bom namoro não deve ser muito pegajoso, não deve ser grudento. Eu lembro de um padre no seminário que falava, em curso de noivo, vocês percebem que os noivos ali estão muito juntos, vocês suspeitam que alguma coisa tem ali, algum desequilíbrio. Isso precisa ser regulado, isso daí. Isso geralmente não dá um casamento muito bem encaminhado. É muito junto, muito colado, isso aí não está certo, isso aí. Tem muito peso nisso, então tem pouco peso em outras coisas. Como se vê muito comumente em jovens, hoje em dia, por aí, né? Sem consciência, sobretudo quando está na escola. Né? Também, isso aí prejudica demais a igreja em geral. Uma vez eu fui numa escola que tinha 2.000 alunos. Pátios enormes. O sonho de qualquer pessoa que quer fundar uma escola. Jardins, quadras, um monte de coisa. A irmã que falava comigo falava assim, poxa vida, só o senhor e mais um aluno de toda a nossa existência dessa escola, foi fundada nos anos 70, 80. Né? Então tem pelo menos uns 40 anos de escola. 2.000 alunos por ano. Todo ano tem 2.000 alunos. Só 2 viraram padres, o senhor e mais um. Espantoso isso aí. Tem um problema nessa escola. Quando você vai no intervalo, você entende por quê. Quando você vai na saída, 12:30, você entende por quê. É um namoródromo. Não tem como sair vocação de lá. Nem religiosa, nem sacerdotal. Casamento bom também não. Essas atitudes de namorico, né, devem ser evitadas. Os namorados devem mostrar, pelo contrário, né, um comportamento sério. O que não impede uma justa delicadeza, uma atenção justa entre eles. O namoro dá direito a manifestações de estima. Isso distingue namorados de pessoas que não namoram.
de apoio, de sustento, flor, presente, chocolate, cartas dignas, cartas decentes, cortesias, ouvir o outro, dar conselhos, apoio, mas que o namoro não seja visto como um espaço que autoriza ficar se encostando. Como dissemos, os namorados devem guardar entre eles sempre, onde quer que esteja, uma certa reserva, uma certa modéstia, um verdadeiro pudor. Isso vale também para as fotos. É muito comum atualmente as pessoas publicarem fotos de tudo o que acontece nas suas vidas, expondo-se, exibindo-se, muitas vezes por orgulho, por vaidade. Os namorados vão publicando fotos e mais fotos juntos, mesmo em situações inconvenientes, muito juntos, muito colados um no outro, etc. É preciso ter muito cuidado com esses excessos de fotos, que podem mostrar um apego muito sentimental, infantil, até mesmo tangenciando, se não entrando mesmo em malícia. Não basta evitar fotos, colocando fotos, começar a querer chamar a atenção, elogiada, fazer poses, biquinho, coisa do gênero. É feio isso daí. É preciso ter vigilância nessas questões, uma enorme moderação. É preciso que os namorados moderem bem a frequência, as durações dos encontros. Se as tentações vão crescendo, é preciso diminuir a frequência e a duração. Quanto mais próximo o casamento, é de se esperar e acontece mesmo mais tentações. E, portanto, os encontros devem ser acalmados aí. As conversas por telefone também devem ser breves, por outros meios também. Os namorados não precisam fazer tudo junto sempre, não precisam contar tudo para eles o tempo inteiro. Muitas vezes devem fazer as coisas realmente separados. Não tem necessidade de conversar todos os dias por espaço de 1 hora. Na época que não havia telefone, a coisa mais comum do mundo era namorados de boa consciência se encontrarem no final de semana. Na casa do outro, almoço em família, já ia entardecendo, tchau, com a família ali, e a pessoa mais vale para ela um bom almoço em família, com bom espírito, no qual se reflete a semana inteira sobre o que foi dito, como é que a pessoa se comportou, as relações que ela teve ali, o que ela disse a respeito disso ou daquilo, as atitudes dela, à mesa, em relação aos parentes dela, em relação a tal assunto comigo. E talvez se encontrar talvez mais uma vez na semana, seria equilibrado também. E lógico, aqui não é uma matemática, né? Mas é certo que todo dia, o tempo inteiro, é logicamente um exagero, né? E isso impede reflexão. Se fala demais entre si é porque não se reflete sozinho. E o material que se tem à disposição tem muita pólvora, mas pouco fogo. Tem muito assunto para refletir, mas a pessoa tira poucas consequências, porque é muita falação. E a pessoa não reflete como é que o outro é. Fala, eu não percebi que o outro era assim. Como diziam os antigos, cuidado que vai te morder, está na sua frente. Mas você não vê, porque você não reflete. A pessoa conversa todo dia, o tempo inteiro, e não refletem. Ao passo que um almoço bem feito no domingo bastaria para dar assunto de reflexão para a semana inteira, de como é que o outro é. Aí o casamento vai bem encaminhado. E é assim que nós vamos formando famílias de verdade, não ninhos de caos, ninhos de descaso mútuo, conjugal e parental, mas famílias bem estruturadas. Porque os namorados devem se dar conta de que quanto mais afeto tem no namoro, menos tem de estima racional. É uma balança. Como diz São Gregório, o ser humano é de tal modo constituído que quanto mais ele acentua nas paixões, menos ele eleva a alma para as coisas de Deus. Quanto mais ele eleva a alma para as coisas de Deus, menos ele se apega às coisas do mundo. É uma balança. Se os namorados têm um namoro muito afetivo demais, sobretudo se fica se encostando, a estima racional que eles deveriam ter sofre prejuízo. Quando o casamento vier e a rotina se instalar, depois de 1 aninho, 2, a maré dos afetos recua. Isso deveria ser preenchido, já deveria ter sido preenchido, por estimas baseadas em razões. Mas essas razões não têm. E fica um enorme vazio. Um ninho para todo tipo de problemas. É assim que o namoro católico deve ser levado, de maneira razoável, baseado em razões. E assim nós encaminhamos famílias
que eu julgo que se as pessoas levassem a sério, em 1 ou 2 gerações nossa sociedade seria outra. Se as pessoas se dedicassem a se mostrar serenamente, convictamente, serenamente cristãs, católicas, em torno dela elas fariam um tal bem que em pouco tempo a sociedade seria transformada. O fato de termos uma hiperinflação e um inchaço de publicações em redes sociais, de frases de santos e de catolicismo, e a nossa sociedade, há anos, não progredir em união com Deus, mostra que existe uma visão errada das coisas. Mais vale não publicar nada e ser serena e tranquilamente católico, e as pessoas em torno de nós recebem benefício disso, e a nossa sociedade seria outra em pouco tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.